Alô, amigos. Aqui quem lhes fala é o professor Leonel Vargas. Estou realizando mais um vídeo nessa entrada de noite aqui do dia 9 de setembro de 2022, terceiro milênio. E vou abordar um assunto que ele é um pouco polêmico. Gostaria que as pessoas que escutassem não tomassem para si. Isso aqui é apenas uma opinião, mas é como eu vejo, é a minha opinião sincera com relação à, à forma como as pessoas rotulam, colocam titulações em outros, assim, apontam o dedo nos outros e dizem que os outros são isso, são aquilo, rotulando, né? E nós vivemos num período muito difícil da vida nacional, em que as pessoas não respeitam a individualidade dos outros e muitas vezes até não respeitam aquela reputação que a pessoa desfruta dentro da sociedade, porque reputação mesmo é algo que importa mais para a sociedade do que para a própria pessoa, porque a pessoa, o que importa para ela é o caráter, é a moral e os seus costumes, seus princípios. Isso é o que mais importa. E hoje nós vemos muita retórica, muito proselitismo em cima de temas que muitas vezes as pessoas ouviram alguém falar e falam igual porque acham que é bonito, mas muitas vezes nem sabem o que estão dizendo. Eu julgo assim, eu acredito dessa forma, porque eu vejo tanta coisa assim ser dita que essa rotulação, por exemplo, fulano é isso, ciclano é aquilo, fulano é esquerda, ciclano é direita, o outro é conservador, o outro é liberal, fulano é reacionário. Na realidade, muitas vezes essas pessoas que ficam colocando o dedo nos outros, eles têm 4 dedos virados para eles, eles estão se enxergando no outro a quem eles estão acusando. E outra coisa assim, o que há de errado de uma pessoa se posicionar de uma maneira, ela ter os seus princípios, acreditar nas suas crenças? Não tem nada de errado. O que adianta uma pessoa se dizer ou se colocar como conservadora, mas ela ser conservadora nos costumes para os outros, mas elas não cumprem aqueles costumes? Não adianta, por exemplo, tu pregar para a tua família, para o teu filho, para a tua filha, para tua esposa uma coisa e na rua tu fazer outra, tu ser outro tipo de gente, tu participar de outros tipos de costumes e fazer coisas que tu julga errado nos outros. Então tu não é um conservador, tu é alguém que se aproveita das coisas boas que tem em ser conservador e em detrimento da liberdade do outro ter liberdade de agir, de fazer as coisas também que a Constituição nos dá, por exemplo, esse direito de ir e vir, o direito de ter a liberdade, que liberdade não pode ser cerceada nem censurada. Quando alguém censura o ato do outro, ele está tentando impedir que o outro se manifeste e diga aquilo que ele não quer ouvir, ou que diga e ouça só aquilo que ele pretende dizer. Então aquela pessoa, ela na realidade ela não é uma conservadora, ela é um elemento reacionário, um elemento que não aceita o contraditório, que tem como argumento o ataque. Atacar para não deixar que o outro defenda. Até o outro nem tem nada para se defender. Defender de quê? De quem? Nós temos um país que está dividido e está dividido não é por culpa de um lado. Isso aí, essa divisão vem vindo há bastante tempo. E essa pregação do ódio, da discórdia, isso aí já vem há bastante tempo e agora só aumentou. A gente esperava que não fosse aumentar e se acirrar dessa forma que se acirrou. E uma coisa eu digo, vai acontecer assim, ó, infelizmente, se continuar nesse sistema, dessa forma que está indo, depois que perderem e quebrarem os pratos, não vai dar para juntar os cacos. Então evitem de ficar atacando os outros.
não briguem por políticos, não tenham políticos de estimação, porque não dá. A política é um ambiente nefasto nesse sentido da amizade. Não confundam amizade com política, não leve para dentro da família a discórdia, porque isso aí está acontecendo em muitas, inclusive na minha, é difícil. É difícil conviver com o contraditório, porque eles têm na política assim como se fosse um jogo de futebol, um time de futebol. Time de futebol é diferente. Time de futebol não se escolhe. A gente nasce, cresce e na medida que vai crescendo, vai acompanhando aquilo que os pais têm. Se o pai é gremista, geralmente o filho vai ser gremista, mas não quer dizer que vai ser gremista. Ele também poderá ser colorado, poderá ser fluminense, poderá ser Flamengo, mas geralmente os filhos seguem os pais. E eles seguem já pequenos, ali na faixa dos 2, 3 anos, eles vão fazendo as suas preferências. Então, assim, nada nasce com a gente não é uma coisa porque nasceu com aquilo, a gente vai adotando aqueles costumes, e costumes não se impõem por decreto. Um costume não se bota numa sociedade de uma hora para outra, não se modifica uma sociedade. Então, assim, aquele que muito censura no outro, muitas vezes ele não tem a metade daqueles valores nele. A pessoa quer no outro aquilo que ela não é. Ela enxerga, por exemplo, se fica só colocando defeito, pondo títulos no outro, mas títulos ruins, né? Será que a pessoa não está se enxergando na outra? Ou será que ela não está querendo invejar ou invejando ser a outra? Será que ela não deseja ser a outra e ainda ela pensa assim, bom, já que eu não consigo ser o fulano, eu vou destruir a imagem dele, porque aí é uma maneira que eu tenho de destruir o outro. Nós não nascemos com essa finalidade de destruir as pessoas, de eliminar. Outra coisa, essa luta política, ela é uma luta inglória. É uma luta que ela não leva a lugar nenhum, porque o adversário de hoje, ele poderá ser o aliado de amanhã, e aí a gente vai ficar com vergonha, dizer assim, bah, eu brigava tanto com o fulano por causa que ele apoiava aquele cara lá, que não valia nada, agora aquele cara está com nós, está no mesmo lado, nós estamos tudo juntos. Então não façam julgamento das pessoas, porque aquele que tu julga hoje poderá ser teu aliado amanhã. A política é um caminho de cumplicidade, mas não é aquela cumplicidade de marido e mulher, que é uma cumplicidade boa, uma cumplicidade amigável, amorosa. A cumplicidade ali é nefasta, é espúria, ela é de conchavos. Eu não tenho receio daquilo que o político diz da boca para fora, porque aquilo ali que ele diz a gente fica sabendo. Eu tenho mais receio daquilo que ele combina lá na escuridão, lá junto com os outros, lá fora do convívio da sociedade, que a sociedade não tem conhecimento. Aquilo lá nos prejudica muito mais e aquilo não nos interessa. Então, guardem essa causticidade para o meio de vocês e não tragam para a sociedade, que a nossa sociedade já está muito cáustica, ela já está procurando com muita dificuldade sair desse abismo, que se vocês colocarem a sociedade num abismo, vocês é que vão ter que tirar. Agora, não nos metam nesse assunto, porque não é importante, não queremos essa digladiação. E, para mim, se tiver alguém que tenha vontade de representar o nosso país e de lutar pelo povo e que tenha um olhar de verdade, assim, um carinho, uma fraternidade, uma generosidade, vamos apoiar essa pessoa. Não vamos ser levados pela maldade. Eu sei assim, durante os estudos que eu fiz da humanidade, tem muitas religiões que têm uma doutrina maravilhosa, surgiram maravilhosas e lá pelas tantas elas tiveram um desvio porque foram tomadas pelo ódio. E aí outras pessoas não têm medo daquele meio religioso, e é um meio religioso fora de série, legal. Só o que acontece? Acontece isso que eu digo. As pessoas más entram no meio das outras e esculhambam a imagem das outras. E outra coisa assim, ó,
Não misturar religião com política, não dá certo. Deixa cada um cumprir a sua fé na sua maneira, cumprir a sua religiosidade da sua maneira, não misturar com política, não dá certo, nunca deu. Nós tivemos no Brasil a questão religiosa na época de Dom Pedro, tá? Houve a questão religiosa, houve um problema seríssimo aqui. Houve as cruzadas na Idade Média, que houve um banho de sangue por causa de religião e política. Então, quer dizer assim, política de um lado, religião de outro. O que é de Deus, o que é de César, como dizia naquela época. Então, assim, não fique apontando o dedo no outro. Cuida de ti, eu cuido de mim. E vamos fazer pelo bem do nosso país, vamos lutar pelo Brasil, vamos ser do bem. E não vamos acreditar que o mal está só no outro. Quando eu vejo o mal só no outro é porque eu estou com o mal também. Porque o mal não permanece num lado só, o mal está dos dois lados. E eu vou terminar por aqui dizendo uma coisa assim: se existisse Deus e diabo, e existisse essa luta do bem contra o mal, e um simbolizasse uma coisa e o outro outra, olha, eu vou dizer, seria muito difícil da gente conseguir se salvar. Por quê? Porque quem é que ia provar? Quem é que, por exemplo, sendo de Deus, se eu sou de Deus, por que eu vou dizer que eu tenho que brigar com o diabo? Se eu sou de Deus, eu não tenho que me preocupar com o diabo. Aqueles que não são de Deus também não têm que se preocupar com nós. É bem por aí. Então, um abração para todos, que Deus abençoe. E fé, porque sem fé a gente vai para o abismo.